Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Se liga que o bicho vai pegar. O assunto hoje são as revoluções inglesas. Quais revoluções inglesas? Aquelas duas revoluções inglesas lá do século XVII que são importantíssimas para a consolidação do liberalismo político inglês. A gente tem aquela fala de que o rei reina, mas não governa, não é isso? O rei reina, mas não governa, quer dizer que ele tem um poder, mas quem administra o país de fato é o parlamento. Não é isso? Então o parlamento inglês é quem governa, quem administra. O rei tem lá seu papel, sua função, mas a administração, cobrança de impostos, convocação de exército, isso tudo depende do parlamento. Então vamos ver como é que começou esse esquema. Tudo bem? Bom, então se eu puder definir o que são as revoluções inglesas, eu vou dizer a você que é o seguinte: um movimento político, militar e religioso. Presta atenção, político, militar e religioso. Não podemos nos esquecer que estamos no século XVII. Século XVII, a gente ainda está sob o efeito da reforma, né? A reforma religiosa, que no caso da Inglaterra, Henrique VIII fez lá o ato de supremacia, não foi? Criando a igreja anglicana e dizendo que o rei é o chefe da igreja, né? Então, um movimento político, militar e religioso, porque a gente tem questões religiosas na Revolução Puritana, né, nas revoluções inglesas. Então, um movimento político, militar e religioso que derrubou a monarquia Stuart na Inglaterra, instituindo um governo liberal. Tudo bem? Quando? Século XVII. Entre 1642 e 1649, a gente tem uma guerra civil para a Revolução Puritana. Logo depois, né, lá em 1688, a gente vai ter a Revolução Gloriosa. Nós já vamos entender. Duas revoluções, como é que é? Nós já vamos entender. Tudo bem? Então, dentro do século XVII, as revoluções inglesas. Agora, quais são as causas disso? O que levou a esse conflito? Primeiro, precisamos perceber que o maior problema, para você anotar aí no seu caderninho, o maior problema são os atritos dos reis da dinastia Stuart com o parlamento. O problema é esse, o maior problema é esse. Quer dizer, enquanto eu tinha a dinastia Tudor, do Henrique VIII e da Elizabeth I, a coisa estava muito bem entre o parlamento e o rei. Então a rainha Elizabeth ou o rei Henrique VIII puderam governar com certa tranquilidade, não tendo que respeitar aquela Magna Carta. Lembra lá da Idade Média, do João Sem Terra, aquele papo do Robin Hood? Pois é. Então, quando o Henrique VIII começa a governar, as coisas vão bem para a burguesia. Quando Elizabeth I começa a governar, as coisas vão bem para a burguesia. O parlamento, então, que é composto essencialmente pela burguesia, deixa o rei governar praticamente sozinho, por isso que a gente fala do absolutismo de fato. Lembra o absolutismo de fato? O rei não tem o direito de ser absolutista, mas é absolutista? Pois é. Então, na dinastia Tudor, com Henrique VIII e Elizabeth I, tudo caminhando bem, o rei fala o que quer, ninguém fala nada. Mas, a partir do momento em que eu tenho a dinastia Stuart no poder, uma dinastia muito mais ligada ao catolicismo, muito mais ligada à elite feudal, olha só, elite feudal, aí eu começo a ter atritos com o parlamento. Então, o governo do Jaime I e do Carlos I, a gente vai sempre ter problemas entre rei e parlamento. Que problemas que são esses? Não, o rei quer ampliar impostos, o rei quer fazer restrições comerciais, o rei não quer permitir que a burguesia legisle, o rei quer favorecer os seus senhores feudais. Então, né, a gente vai tendo todo esse contexto de problemas de solavancos entre o rei e o parlamento. E quem apoia o rei? Apoia o rei, o senhor feudal, né? Apoiam o rei os senhores feudais, a igreja anglicana e a alta burguesia. Tudo bem? Ah, Vitor, mas a alta burguesia apoia, como assim? É porque para a alta burguesia, bicho, tanto faz. Por exemplo, no Brasil atual. Para o banqueiro, para o dono da construtora. Você já viu esse cara reclamar? Ah, não, para ele tanto faz, bicho, quem está no poder, se é o rei, se é a rainha, se é o papa, não importa. Então, para a alta burguesia, ele quer estabilidade. Então, quer o rei, não quer revolução, não quer mudança, porque afinal, um time que está ganhando não se mexe. Não é mesmo? Agora, quem apoia o parlamento? Apoia o parlamento a pequena e a média burguesia, porque para esses caras as mudanças podem ser positivas. Apoia o parlamento a gentry. Quem que é a gentry, professor?
A gentry são os proprietários rurais que fazem uso capitalista do solo. Ah, como assim? É o cara, lembra da lei dos cercamentos? É o cara que está cercando os campos e está fazendo um uso capitalista do solo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não está usando o solo de forma feudal. Ah, planta aí, a gente vê o que dá, eu vivo de renda. Não, ele quer produzir, ele quer vender, ele quer ampliar a produção. Gentry, tudo bem? E também apoia o parlamento os puritanos, né? Claro, os puritanos, porque eles têm uma mentalidade diferente da mentalidade feudal. Eles têm uma mentalidade de que ele precisa trabalhar e não ficar sentado, caçando, esperando o tempo passar. O puritano tem uma mentalidade que ele precisa ampliar as riquezas dele, ele precisa trabalhar, porque só através do trabalho ele vai ser salvo. Então, para os puritanos, não dá para conviver com o mundo feudal. O puritano precisa produzir, ele precisa ser produtivo. Isso é um sinal de salvação. Tudo bem? Então temos os dois grupos antagônicos. Está vendo aí na tabela? Então beleza. Agora, o que esse rei faz, o Jaime I? O Jaime persegue católicos, persegue puritanos, aumenta impostos e quando o parlamento começa a reclamar muito, ele fecha o parlamento. Mas tudo bem, porque ele morre. Tá? O rei morreu, beleza. Para assumir o Carlos I, para assumir o Carlos I, próximo rei, em 1625, o Carlos I vai jurar a petição de direitos que o parlamento tinha feito. Que juramento é esse? É um juramento de que ele não vai aumentar impostos sem autorização do parlamento e nem vai fechar o parlamento. Tudo bem? Ele vai lá e jura. Jurou? Ótimo. Agora fecha o parlamento e aumenta impostos. Pô, Vitor, mas que sacanagem. Pois é, companheiro, é assim. É assim. O cara jura que não vai fazer e faz. Tudo bem? Bom, o Carlos I ele também tenta levar o anglicanismo até a Escócia que era mais católica. Então, chegando lá, vai ser duramente rechaçado, vai ter revolta entre os escoceses, e isso, de uma certa forma, leva à Guerra Civil, justifica um pouco a Guerra Civil que vai acontecer entre 1642 e 1649. Nessa Guerra Civil é que a gente tem os anglicanos, os monarquistas, os cavaleiros apoiando o rei. Lembra aqueles dois grupos antagônicos lá? Pois é, eles é que vão se enfrentar aqui. E do outro lado, os puritanos, que são as forças contrárias ao rei, apoiadas, representadas pelo parlamento. Esses daqui são os chamados cabeças redondas. Nós vamos ter aqui um grupo chamado de cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Porque dá uma olhada aqui. Tá vendo? Não tem esse capacetinho redondinho assim? Lutando contra o cavaleiro. Olha só o cavaleiro. Percebeu como são diferentes? Veja como o puritano, o cabeça redonda, ele é um cara muito mais efetivo, simples, com uma roupa mais tranquila, tal, tranquilão. E o cavaleiro mais pomposo, mais ostentador e tal. Não tem isso? Tudo bem? Então esses grupos aqui vão se pegar. Agora, o grande líder militar desses caras, desses puritanos, desses cabeças redondas, é um cara chamado Oliver Cromwell. O Cromwell vai inventar um exército de novo tipo. O que é o exército de novo tipo? O New Model Army. Pode aparecer para você escrito em inglês, tanto faz. Exército de novo tipo ou New Model Army. Por que é um exército de novo tipo? Porque ele é novo tipo. O New Model Army. Pode aparecer para você escrito em inglês, tanto faz. Exército de novo tipo ou New Model Army. Por que é um exército de novo tipo? Porque ele fala o seguinte. Pera lá. Se Deus predestinou algumas pessoas, se Deus abençoa algumas pessoas mais do que outras, e faz com que essas pessoas tenham sucesso na vida, lembra da palavra do Calvino? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer quem é a pessoa que Deus está abençoando, porque essa pessoa vai ter sucesso. Então, quanto mais sucesso essa pessoa tiver, melhor. Então eu vou atribuir mais poder a ela. Olha que sacada. Então, quando você se destaca, quando você tem sucesso, você sobe na carreira, porque através de você, Deus vai agir num número maior de pessoas. Percebeu? Então, essa meritocracia puritana, essa meritocracia, você tem que fazer por merecer, vai tornar o exército do Cromwell muito mais efetivo do que o exército dos cavaleiros. Porque o exército do cavaleiro, o cara não queria ser general, mas ele era, porque ele é filho do general, ele não queria se destacar, ele não queria aprender, porque na verdade estava tudo ganho.
Entendeu? Então, no mundo feudal em que você herda o título do seu pai, pô, você não faz nada, você já tem a terra, você já tem o dinheiro, você já tem o título, o que você quer? Você quer caçar e viver de baile, bicho. Você está entendendo? Agora, se você não tem nada a ganho, você tem que correr atrás. Então esse exército de novo tipo funciona, né? Esse exército de novo tipo funciona, derrota os cavaleiros, e ao derrotar os cavaleiros nós vamos matar o Carlos I. Vamos matar o Carlos I. E o Cromwell corta a cabeça do Carlos I, deixa a cabeça dele pingar sangue e mostra para as pessoas na mão dele, ó, tá vendo esse sangue vermelho? O rei é igual a todos nós. Não tem essa de poder de Deus, não tem essa de monarquia absolutista, não existe isso. Tudo bem? Essa revolução puritana, o que ela faz? Coloca Oliver Cromwell no poder. Agora nós vamos ver o que o Oliver Cromwell faz com o poder. Se liga.